Muito bom dia, meus amados amigos e irmãos, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Nesse dia de hoje estamos meditando lá sobre o livro de Joel. Vamos meditar lá, Joel 2, 28. Olha só o que fala lá em Joel 2, 28. Há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonho, e os vossos jovens terão visão. Amados amigos e irmãos, aqui é uma promessa que Deus fez lá na época, através do profeta Joel. E essa promessa sucedeu exatamente num período de muita dificuldade. Para que nós venhamos entender um pouco essa história, convido você a abrir sua Bíblia lá em Joel 1. Vamos entender por que Deus usou a boca do profeta Joel para prometer que ele derramaria do teu espírito sobre toda a carne. Olha só o que se deu lá em Judá. A palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouve isto, vós, anciões, e escutai todos os moradores da terra. Porventura isto aconteceu em vossos dias, ou nos dias dos vossos pais. Fazei sobre isto uma narração a vossos filhos e vossas filhas, a seus filhos e os filhos desta ou outra geração. O que ficou do lagarto, o gafanhoto comeu, e o que ficou do gafanhoto, o lacusta comeu, e o que ficou da lacusta, o pulgão comeu. Despertai-vos, bêbados, e chorai, gemei todos os que bebem vinho, porque tirado é da vossa boca. Porque subiu contra a minha terra uma nação poderosa e sem números. Os seus dentes são dentes de leão, e tem queixada de um leão velho. Fazei da minha vide uma assolação. E tirou da casa da minha figueira, despiu a toda e lançou por terra os seus brotinhos, e se embranqueceram e lamentam, como a virgem que está vestida de saco pelo marido, que é da sua mocidade. Foi cortada a oferta de alimento, e a libação da casa do Senhor. Os sacerdotes, ministros do Senhor, estão tristes. O campo está assolado e a terra triste, porque o trigo está destruído. O mosto se secou, o azeite acabou. Envergonhado vós, lavradores, mel vinhaleiros sobre o trigo, e a serva, porque a colheita do campo pereceu. A vida se secou, a figueira se murchou, e também os ramos e a palmeira, a macieira e toda a árvore do campo se secaram, e já não há alegria entre os filhos dos homens. Amados irmãos, aqui a palavra de Deus, ela fala sobre uma assolação que veio sobre a cidade de Judá. Sabemos que todavia Deus sempre levanta profeta sobre a terra. Todas as vezes que o homem faz algo que é mal diante dos olhos do Senhor, o Senhor sempre tem misericórdia e levanta profeta para falar o que virá após. E aqui não foi diferente. Deus levantou o profeta Joel, e ali o profeta Joel falou o que estava por vir por conta da desobediência e porque o povo desprezaram a Deus, o seu Senhor. E por isso veio a assolação sobre a terra. A situação foi tão grave que o que ficou do gafanhoto migrador veio ao lagarto. O que ficou do lagarto veio todos os animais, segundo escrito aqui no livro de Joel, e devastou a terra, acabou com tudo. A situação ficou tão grande, tão séria, que os animais eles honravam, os animais eles choravam por conta da fome. Muitos morreram, muitos ficaram numa situação desoladora, até que o profeta leva o povo ao arrependimento. Aí vamos agora ler lá sobre este momento de arrependimento, aonde o profeta ele leva o povo a buscar
arrependimento. Vamos lá para o versículo 13. Cingiu vós e lamentai vós, sacerdote, gemei ministro do altar. Entrai e passai a noite vestido de saco, ministro do meu Deus, porque a oferta de manjare e a libação foram cortadas na casa do vosso Deus. Santificai um jejum, convocai uma assembleia solene, congregai-vos anciões e todos os moradores desta terra na casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor. Então aqui o povo, quando começou a passar por essa situação, o profeta se levantou e falou: olha, vocês querem sair dessa dificuldade, dessa situação? Vamos clamar a Deus. E ali eles levaram o povo mesmo ao ar livre e começaram a clamar. E todos clamaram a Deus. Os animais clamaram a Deus. Os homens que estavam em lua de mel com suas esposas pararam a lua de mel, foram clamar a Deus. As pessoas pegaram suas crianças ainda bebê, amamentando, colocavam sobre o chão quente para chamar a atenção de Deus. E todos invocaram a Deus. E Deus ouviu lá do alto céu. E quando Deus ouve o gemido do teu povo, aí você vai ver que Deus, Ele perdoa aquelas pessoas. E a gente leu exatamente no início da nossa ministração sobre e há de ser, está lá no 28, e há de ser depois que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonho e os vossos jovens terão visão. Então, a partir deste momento em que o povo clamaram a Deus, algo foi que aconteceu. Deus colocou no coração dos filhos o desejo de profetizar. Os velhos passaram a sonhar e os jovens passaram a ter visão. E aí começaram a eles acreditar que Deus iria colocar suas mãos sobre as vidas dele. E já lá no 18, nós vamos verificar que as bênçãos do Senhor veio sobre Judá. Olha só o que fala lá no 18. E há de ser que naquele dia os montes destilarão mosto, os outeiros mandarão leite, e todos os rios de Judá estarão cheios de água, e sairão fonte da casa do Senhor, e regarão e vale de Sitim, e o Egito se fará uma assolação, e o Edom se fará. Então nós verificamos aqui que a partir do momento, eu não vou me explanar muito por conta dos minutos, nós só temos 10 minutos para falar. Então nós verificamos aqui que no momento em que o povo começava a clamar a Deus, buscar a Deus, o Senhor veio e abençoou. Nos dias de hoje não é diferente. Nós vivemos um período diferente dessa época. Nessa época veio uma fome terrível, onde todos foram assolados. E naquele momento da dificuldade, eles atraíram a presença de Deus. Pegaram seus filhos, colocaram sobre o chão quente, os velhos saíram dos seus aposentos, foram clamar a Deus, e todos foram buscar Deus coletivamente. E Deus o recebeu, aquela adoração, aquele clamor, e Deus botou a mão sobre aquele povo. Nos dias de hoje vivemos situações bem parecidas, só que de forma diferente. Há quantas pessoas hoje que estão destruídas dentro de si, não tem mais como clamar, não tem como profetizar, não tem visão, não tem nada que faça ela sair da situação a qual ela está vivendo. Está vivendo exatamente desse jeito. Mas há profeta sobre a terra. Se nós clamarmos ao Senhor, se buscarmos ao Senhor, se arrependemos dos nossos pecados, dos nossos erros, das nossas falhas, o Senhor Deus do céu ouvirá e Ele vai trazer a solução dos nossos problemas. E mais, Ele promete derramar sobre você, sobre toda a carne, o teu Espírito Santo. Há uma promessa de Deus sobre isso. E o Espírito Santo é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E uma vez que você se convencida pelo Espírito Santo das suas falhas, dos seus erros, Deus muda a sua vida. E as bênçãos do Senhor vêm sobre a tua vida de forma abundante. Mas para isso é necessário que nós venhamos ao Senhor. Que Deus te abençoe e tenha um bom dia.